Beleza, pessoal? Vamos começar aqui o nosso curso do PMBOK 7. Nessa aula, a gente vai falar sobre as mudanças, então, essa evolução que o PMBOK vem fazendo até chegar nessa versão 7. Então, esse é o primeiro ponto importante que você precisa entender, que é essa evolução do PMBOK. Então, vamos lá. Bem, vamos falar aqui sobre o PMBOK 7. E esse primeiro quadro comparativo aqui, ele é muito importante. Veja aqui do lado esquerdo ali, eu tenho, né, o PMBOK da sexta edição e do lado direito o da sétima edição. Então, na sexta edição, a gente começa ali com introdução, o ambiente de projeto, o papel do gerente de projeto. Veja que isso é uma coisa importante. No próprio PMBOK, ele criou um jargão da área de projetos. Ele também, de certa forma, instituiu de maneira clara a profissão de gerente de projetos. Então, a gente sabe, por exemplo, que projetos existem desde a antiguidade. Esse é, inclusive, um tema das versões anteriores do PMBOK, por exemplo, as pirâmides, a muralha da China. Então, ali teve uma organização, um projeto ali, né, foi executado. Mas quem era o gerente de projeto naquela época? Então, o PMBOK teve esse papel importante para a profissão de gerenciamento de projeto, né, de gerente de projeto, e essa disciplina. Então, ele criou aqui, né, digamos assim, um conjunto de conhecimentos, que é inclusive o que significa o PMBOK, né, o PM, gerenciamento de projeto, Body of Knowledge, né, então um corpo de conhecimento. Mas ele era organizado em áreas de conhecimento. E aí vamos lá, né, além disso, né, tem um grande conjunto de processos. Então, essa ideia é muito importante. Nas versões anteriores, eu tinha um conjunto de processos. Na sétima edição, há uma mudança drástica aqui. Por quê? Porque agora, ao invés de falar em áreas, eu vou falar no que eu chamo de domínios de desempenho. Ao invés de pensar em processos, eu vou falar em princípios. A gente vai discutir cada um desses itens aqui e entender, né, essa diferença. Além do lado esquerdo, a gente ainda tem o padrão de gerenciamento de projetos, né? E do lado direito, a gente ainda destaca lá em cima o sistema de entrega de valor. Então, o valor passou a ser importantíssimo nessa nova visão do PMBOK. Temos o tailoring, a gente vai discutir isso em detalhes, e também uma seção só falando sobre modelos, métodos e artefatos. Então vamos ver agora, com mais cuidado, ponto a ponto, o que mudou dentro do PMBOK antigo para o 7. Uma coisa bem importante, digamos assim, bem básica, quando você olha para esse tema aqui de mudança, é perceber esse primeiro item que eu coloquei aí. Então, do lado esquerdo aqui, pessoal, eu coloquei o que tinha na versão antiga, ou nas versões antigas. E do lado direito aqui, a gente tem o PMBOK 7. Então, aqui, ó, desse lado de cá, a gente pode dizer que é o 6, né? O PMBOK 6 e anteriores, né? E aqui eu tenho a versão 7, desse lado direito aqui. Então, o primeiro ponto aí é que as versões anteriores eram baseadas em processos. E o próprio PMBOK coloca esses processos como de natureza ou por natureza prescritivos. O que é que acontece? Uma coisa é eu ter algo prescritivo, ou seja, dizer o que eu tenho que fazer. Outra coisa é eu ter um processo descritivo, né? Eu não estou te obrigando a fazer daquela forma, estou te dando aqui, né, um conjunto de boas práticas e você vai adaptar de acordo com a sua necessidade. Apesar do PMBOK ser um conjunto de boas práticas nas versões anteriores, como ele mesmo se colocava, você vê que na versão 7 ele faz esse comentário, que os processos, ser baseado em processo, eles por natureza seriam prescritivos. E aí qual é o problema disso? Aí você precisa entender. Quando eu tenho algo prescritivo, isso pode me engessar bastante. Na verdade, eu via isso como um grande erro. Muita gente abria ali o PMBOK, não tinha experiência em gerenciamento de projeto e queria fazer exatamente o que está escrito no PMBOK. Mas na verdade, você tem que ajustar, né,
a necessidade da sua empresa. Então imagine, tem uma prática que é criar um termo de abertura. Mas como vai ser esse termo de abertura? Quantas páginas vão ter? Né? O que é que vai ter exatamente esse termo de abertura? Depende da necessidade, da cultura da sua organização. Então já existia essa ideia do tailoring, que é essa ideia de adaptação, mas ele veio ficar mais forte ainda agora no 7. Mas vamos concentrar aqui nas comparações. Então, a primeira comparação é: ao invés de ser baseado em processos, passa a ser baseado em princípios. Então, essa é uma afirmação muito importante. Uma grande guinada na versão 7 do PMBOK é que ele passa a ser baseado em princípios. Isso me dá flexibilidade, né? Trazer um pouco aqui para mim. Então, preste atenção. Quando a gente pega, por exemplo, dentro do próprio direito, quando eu não encontro algo na lei, eu posso me valer de princípios. Então, o princípio é um direcionador, é uma diretriz. Ele pode me ajudar quando eu não tenho uma lei dizendo exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu devo, né, adotar naquela situação. Por exemplo, imagine que eu não tenho uma regra clara, por exemplo, de alguma divisão dentro do serviço público. Então eu tenho ali o princípio da proporcionalidade. Então eu vou usar essa proporcionalidade e aplicar essa regra se não houver lei. Então da mesma forma aqui. Então esses princípios, eles vão direcionar o gerente de projeto nas mais diversas situações, né, durante a execução do gerenciamento de projeto. Então essa é uma mudança muito importante, um padrão baseado em princípios. A segunda mudança é que o PMBOK era focado em entregas. Agora o foco é em resultado. Qual a diferença entre entrega e resultado? Quando a gente está falando aqui simplesmente de entrega, imagine um projeto, né, e você consegue entregar esse projeto no prazo, né, dentro do custo, né, e está todo mundo aceitando, deu aceite naquele seu projeto que você cumpriu o que foi acordado. Só que aquele projeto, depois de executado, ele não traz nenhuma mudança para a organização, né? Então ele não está gerando nenhum tipo de valor. Então qual a ideia do PMBOK? Você executar o projeto e aquele projeto de fato gerar valor para a organização. Então, por exemplo, você instala uma infraestrutura de TI, servidores, um data center, e esse data center efetivamente é utilizado para rodar sistemas, né, da área fim, da área meio da empresa, né, e traz resultado para aquela empresa. Então, isso é a diferença entre entrega e resultado. Então, antes eu estava preocupado somente com o foco nas entregas. Tem que entregar o meu projeto, né, da forma que foi acordado. Agora não, eu me preocupo com os resultados. Isso está muito ligado com o próximo tópico ali, que é a entrega de valor. Então, agora o PMBOK traz essa visão de entrega de valor. E a questão de valor está permeando vários outros frameworks, né? O White também traz essa ideia de valor. E valor aqui, quando a gente está falando de valor, não é só valor financeiro, isso é uma coisa importante, né? Pode ser um mal entendido você achar que valor é somente dinheiro. Pode ser que uma determinada diretoria, para ela, o que é valor é você conseguir, né, executar com orçamento menor, fazer algum tipo de economia ou ganhar mais dinheiro, mas não é só isso. Então, por exemplo, imagine que você tem um órgão público e ele quer aumentar a transparência. Isso pode ser um valor. Quer aumentar a qualidade daquele serviço público. Isso pode ser um valor. Então, o valor ele tem um conceito muito mais amplo do que somente, digamos, a visão financeira. Então, a versão 7 foca na questão de valor. A gente também tinha no 6 as famosas áreas de conhecimento. Agora a gente não tem mais, né, as áreas de conhecimento agrupadas dessa forma. Agora a gente tem o que a gente chama de 8 domínios de desempenho. Então as áreas de conhecimento, elas foram substituídas pelos 8 domínios de conhecimento. Uma coisa que é interessante, pessoal, é o seguinte, que eu coloquei ali depois da entrega de valor, é que o PMBOK não nega a abordagem anterior. Então isso é uma coisa muito interessante, porque note o seguinte,
O PMBOK 7, ele vai ser como se fosse um grande guarda-chuva. Então, ele vai trazer esses princípios, foco no resultado, os domínios ali de desempenho, mas ele não vai negar a abordagem anterior. Veja, várias obras de engenharia, por exemplo, seguiram a abordagem tradicional, né? Então, e ainda continua utilizando. Então, as versões anteriores, elas continuam válidas e úteis. Inclusive, isso é importante. Um PMBOK não revoga o outro, né? Assim, não faz sentido dizer, vou usar o PMBOK mais atualizado. Não existe o 4 revogar o 3, o 5 revogar o 4, né? Eles continuam existindo. E aqui no PMBOK 6, né, ele deixa claro que ele não está negando a abordagem anterior, para que não se crie essa confusão. Então, é mais uma opção de como gerenciar o projeto da visão do 7, utilizando, né, o PMBOK, por exemplo, o PMBOK 6, tá? Beleza. Então, além disso, a gente tem um conceito de tailoring, né? Então, o tailoring é essa ideia de adaptação, tá? Ele já vinha sendo colocado como importante, mas ele ganha uma importância muito grande na versão 7, porque ele vai ter uma seção dedicada somente ao tailoring, né? Então, eu tenho que ter essa capacidade de me adaptar. Então, isso aqui tem uma influência com certeza forte da agilidade dos métodos ágeis. Então, quando a gente teve uma crise, né, do desenvolvimento de software, foi aí que surge a questão da metodologia ágil para a parte de software. Na verdade, a ideia da agilidade já existia, né, utilizado, por exemplo, em projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas decidiu-se aplicar a metodologia ágil ao desenvolvimento de software. E aí, pessoal, deu muito certo. Por quê? Porque uma grande questão dentro da desenvolvimento de software é que há mudanças, digamos, muito rotineiras. Então, essa semana o seu cliente pede fazer uma determinada alteração no software, semana que vem ele já quer diferente. Então, se a gente usasse o desenvolvimento tradicional, né, tentando prever como é que seria o software de início ao fim, ao final, quando você entrega o software, o cliente diz, pô, não era nada disso que eu queria, né? Então, a metodologia ágil, ela aceita muito bem as mudanças. Então, ela tem essa ideia da adaptação, né? O ITIL também tem isso desde a versão 3, né? É um mantra do ITIL, é adotar o ITIL, mas adaptar, né? Adaptar a realidade daquela empresa. Então já tinha essa ideia de tailoring como importante nas versões anteriores, mas ganhou bastante força na 7. Além disso, o 7 traz como novidade aí uma seção de modelos, métodos e artefatos. Então, os métodos que já existiam, já eram discutidos nas versões anteriores, estão aqui. Os artefatos também, modelos também de forma reorganizada estão aqui. Então, é só uma nova roupagem do que já existia. Inclusive, ficou mais fácil de ler essa versão aí. E uma grande novidade é a criação do PMI Standards. Então, esses padrões aí são na verdade, uma plataforma digital, conteúdo digital, onde você vai encontrar práticas, métodos, artefatos e outras informações que vão deixar o PMBOK sempre atualizado. Então, eles perceberam, a gente lança aqui uma versão do PMBOK de tempos e tempos. Se a gente tiver um conteúdo digital, a gente consegue atualizar de maneira mais rápida. Então, a novidade é a criação do PMI Standard, essa plataforma aí digital interativa com práticas, métodos e artefatos de gerenciamento de projeto. Essa figura aqui, né, completa a primeira que a gente viu, porque aqui embaixo a gente tem ali, né, a plataforma de conteúdo digital, a PMI Standard Plus, né? A plataforma vincula-se ao guia do PMBOK através de modelos, métodos e artefatos, expandindo ainda mais esse conteúdo. Então, eu tenho uma seção no meu guia do PMBOK, né, sobre modelos, métodos e artefatos. Ó, veja que ele está aqui, mas eu tenho isso aqui também em uma plataforma aqui digital chamada PMI Standard. Então, esse último slide, ele mostra esse comparativo entre as duas estruturas. Vamos repassar aqui a estrutura do 7 rapidinho. Então, no 7 eu tenho o padrão de gerenciamento de projeto.
Nesse padrão de gerenciamento de projeto, né, o nosso standard, o que é que ele vai ter? Ele começa com a introdução, depois ele vai falar sobre o sistema de entrega de valor. Então veja que a questão do valor ganha muita importância no 7. Depois ele vai trazer os meus princípios, né? Então esse padrão me ajuda a como agir de maneira geral no gerenciamento de projetos. E uma segunda parte é o guia propriamente dito, né? O guia de conhecimento e gerenciamento de projetos. Agora esse guia está organizado em domínios, e aí a gente tem 8 domínios, um para falar de partes interessadas, sobre equipe, sobre a abordagem do desenvolvimento do ciclo de vida, sobre planejamento, sobre o trabalho do projeto, sobre entrega, sobre medição e sobre incerteza. Então, temas que eram tratados nos outros PMBOK estão inseridos aqui, né, nessa nova organização agora de domínios. Além disso, a gente tem uma seção dedicada para tailoring, né, aqui embaixo, e uma última seção também falando sobre modelos, métodos e artefatos. Então essa é a estrutura do PMBOK 7 e é isso que a gente vai estudar em detalhes nas próximas aulas. Grande abraço, até já já.